Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. O assunto ele é bastante conhecido, você já deve ter lido, né, algumas vezes aí na Bíblia, quando faz aí a sua leitura metódica, ou também a sua leitura aí, que você escolhe os trechos da Bíblia para você ler. Nós vamos falar a respeito daquela travessia em que os discípulos enfrentaram, uma das travessias em que eles enfrentaram a tempestade, né, foram duas vezes que eles estiveram em condições diferentes, uma com o mestre no barco e outra agora com o barco somente e sem o mestre. E tudo isso é importante para nós? Sim, claro, é bastante importante. A Bíblia diz assim, tudo que está escrito, para a nossa edificação está escrito. Então é bastante importante para mim e para você, tudo aquilo que são os relatos da Bíblia. Por quê? Porque ela é um livro que nos instrui, ela é um livro que dá sabedoria, dá entendimento, ela é um livro que nos ajuda no nosso dia a dia, embora tenha sido escrito por diversos autores, em tempos remotos, em condições diferentes, em culturas diferentes, porém, ela foi inspirada pelo mesmo autor, e nós louvamos, embora se distribua em 66 livros, porém, o autor é um só, tempos e épocas diferentes e culturas também diferentes, e tudo isso reunido por causa do poder do Senhor nosso Deus. Amém? Então, o que foi reunido é o suficiente para que eu e você possamos estabelecer um modo de vida, uma forma de nós nos aproximarmos de Deus e de nós também vencermos os problemas do dia a dia, que são bastante, e também que nós possamos ter aí uma performance espiritual a cada dia, melhorando, conhecendo, sabendo, e tudo isso só é possível através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos fortalece, ela desperta o nosso ânimo, ela traz, ela cria em nós um subpotencial na área espiritual nossa, ela cria uma motivação, e essa motivação arrasta justamente nós como seres humanos, somos aí impulsionados aí pela palavra do Senhor, pela unção do Senhor, pelos seus feitos, pelas suas realizações, aprendemos na Bíblia a forma de Deus trabalhar, aprendemos na Bíblia o perfil de Deus, aprendemos na Bíblia muitos dos pensamentos de Deus, que não são os nossos pensamentos, aprendemos na Bíblia os caminhos de Deus, que também não são os nossos caminhos, porque a própria Bíblia diz que os caminhos, os pensamentos nossos não são os de Deus, há caminhos que para nós são caminhos aí de auge, de vitória, mas a Bíblia fala o fim deles é a morte, é a destruição, ou seja, é a derrota. Então existem coisas que nós criamos para nós mesmos e estamos aí sujeitos aí a fracassarmos, a naufragarmos. Porém, os caminhos de Deus eles são perfeitos. Então Deus não caminha como caminha o homem. Então nós aprendemos os caminhos de Deus, o caminhar de Deus, as realizações de Deus. Tudo isso nós vemos aí dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Esse texto é conhecido lá, quando Jesus Cristo acabou de alimentar. Aí vamos colocar aí umas 16 horas. Nós vamos aprendendo dentro desse planejamento aí. Então nós estamos aí por volta do entardecer, Jesus Cristo ele vai tomar aí algumas decisões, e eu quero que você entenda essas decisões e o porquê disso, e o que realmente está acontecendo.
para que nós possamos entender o que vai acontecer das duas formas, não é? Da forma natural e da forma sobrenatural, porque a Bíblia é um livro, não é, que ela nos explica o natural e o sobrenatural, e a gente aí lendo, a gente vai separando, não é, as coisas, aí vamos aprendendo com o Senhor nosso Deus, tá bom? Vamos fazer então a leitura a partir do verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos começaram de medo a gritarem. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, ele teve medo, começando a submergir, e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje fôssemos resumir o que nós lemos, não é? O que nós acabamos de ler aí. Nós acabamos de ler Pedro andando sobre as águas, que é a grande motivação, não é, desse acontecimento aí. Mas, porém, você deve perguntar algumas coisas, não é? Se a intenção da Bíblia, ela era nos ensinar que a possibilidade de um homem andar sobre as águas, mesmo que seja, né, mesmo que o percurso todo desejado dele ele não conseguiu, mas uma grande parte ele conseguiu. Se o objetivo da Bíblia fosse esse, não precisaria contar essa história tão longa que nós lemos aí. Não precisaria colocar tantos detalhes desses que nós observamos aí, se o objetivo da Bíblia fosse dizer que um homem andou sobre as águas. Deveria se resumir, então, justamente aquilo ali e colocar. Mas, então, é lógico que tudo aquilo que está escrito é para a nossa edificação. Então, como um livro de instrução, nós acreditamos que estamos lendo, estamos aprendendo. Muitas vezes, não é? A nossa mente pode não estar absorvendo, o nosso coração pode não estar sintetizando essas coisas aí, mas elas estão aí presentes, não é? No texto, para que a gente possa aprender. Bom, volta no versículo 22 para mim, Pedro, por gentileza. Então você vai observar aí algo interessante, não é? Que após então Jesus Cristo alimentar a multidão, ministrar, ensinar, curar alguns enfermos que estavam ali e tal, Jesus Cristo se volta para os discípulos e ele tem uma decisão, não é? Então a Bíblia diz assim, logo em seguida obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante. Então nós pensamos assim, por que essa palavra obrigou? Não é? Então, na verdade, assim, houve uma insistência da parte de Cristo para com seus discípulos para passarem, não é, para o outro lado, fazer a travessia lá do lago lá de Genezaré, né, uma das braças do mar ali, do oceano ali, que circundava a região. Então Jesus Cristo obrigou seus discípulos, ou seja, impeliu, instigou, não é? Obrigou-os a que fosse lá. Por que então ele está obrigando? Não é? Por algo simples, não é? Porque justamente havia ainda, a multidão estava ali, havia muitas pessoas à volta de Jesus, seus discípulos tinham também não só assim, aquele sentimento de ser um discípulo, um aprendiz, mas como também de ser uma espécie de protetor, não é? Uma espécie ali de alguém que estava sempre do lado dele, não é? Um que fez um curso de segurança e foi reprovado foi Pedro, né? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, ele pegou a espada e errou a cabeça do cara, né? Era tão ruim que errou, acertou a orelha. Aí Jesus Cristo falou: Pedro, não é assim, cara, né? Então já foi reprovado no curso de segurança, não deu certo, né? E Jesus então vai consertar agora, né, tudo aquilo que, graças a Deus que consertou, porque se o cara volta sem orelha lá, o negócio ia ficar feio, né? Mas
essa insistência dos discípulos, não é? Alguns podem colocar, não é? Alguns observadores da Bíblia assim vão dizer, os discípulos não queriam ir por causa daquilo que vai suceder, do forte vento. Então, olhando para o tempo, não é? Jesus Cristo mesmo disse, olha, vós sabeis discernir os tempos, quando eles perguntaram a respeito da volta de Jesus, do tempo da volta de Jesus. Não é? O Senhor falou, olha, vocês sabem discernir os tempos, olhando se vai chover ou se não vai chover. Não é? Então, quanto mais agora, os tempos espirituais, vocês também vão aprender isso daí. Então, alguém pode dizer assim, os discípulos não queriam ir, porque eles sabiam que ia se armar uma espécie de tempestade, um forte vento, e, logicamente, é mais seguro em terra do que sobre as águas, não é? Mas não era nada disso, o texto está explicado, não é? Enquanto ele despedia as multidões. Então, o povo ainda estava ali, o pessoal ainda estava ali e tal. E Jesus Cristo também queria ensinar, lembre-se que discípulos são aprendizes, não é? E Jesus Cristo é o grande mestre, e eu e você precisamos dessa aula aí. Nós precisamos dessa aula, como muitos cristãos precisam, não é? Então o Senhor vai praticar aí, vai dar uma aula prática aí para os seus discípulos, e eu e você vamos aprender aí com as instruções do nosso mestre. Então Jesus diz assim, e passar adiante dele. Então já está aí colocado que ele não iria junto, eles iriam na frente dele. Então, assim, mostra-se aquele sentimento de separação, mas mestre, vamos sem o Senhor, tal, aquela vontade, aquele desejo de ficar junto, pode ser que também tivesse sido isso, não é? Nós também temos esse desejo de estarmos sempre juntos, sempre unidos, tal, mas chega um momento na nossa vida que alguém tem que se adiantar, alguém tem que enfrentar um campo, outros têm que enfrentar outras situações, tal. Então Jesus Cristo instiga, não é? Insiste com eles para que eles vão adiante dele, ou seja, entrem naquele barco e remem para o outro lado, enquanto ele permanece ali às margens daquele lago. Então nós entendemos esse fato, e eu quero que você observe que assim, logo em seguida, Jesus Cristo obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, e a Bíblia diz assim, para o outro lado. Então assim, há uma direção, há um objetivo, não é? Então nós não estamos, não é simplesmente entrar, vocês entram no barco e vão remando que depois vão indo lá que eu alcanço vocês. Não funciona dessa forma. Jesus Cristo deu exatamente a direção e o objetivo para eles. Assim como a nossa vida também, diante de Deus, ela tem que ter objetivos e tem que ter a direção de Deus. Sem a direção de Deus fica muito complicado quando nós queremos servir a Deus. Quando não se tem interesse em servir a Deus, não qualquer coisa serve. Não é? Porque eu vou me nortear por Deus se eu não tenho interesse em servi-lo. Não tenho nada contra Deus, mas também eu quero levar minha vida, quero curtir, quero fazer, eu quero mandar, eu quero dominar, eu quero fazer. Então não há muita razão de se preocupar com vontade de Deus, com desejo de Deus, com direção de Deus. Não é? A Bíblia, quando ela nos dá esses detalhes, são para aqueles que estão interessados, não é, na vontade de Deus, estão interessados em se moverem justamente, não é, debaixo da voz e da cobertura do Deus aos quais passaram a servir. No nosso caso, o Deus bendito eternamente. E a Bíblia nos diz assim, tendo despedido a multidão, ele sobe ao monte a fim de orar. E ele vai fazer, logicamente, esse momento aí sozinho. Então o barco, os discípulos entram e vão remando para o outro lado, não é? Já estão bastante avançados aí, bem distantes da margem, e a Bíblia coloca algo interessante aqui, versículo 24, entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então houve um grande progresso, não é? Nessa travessia o barco já estava distante da terra, não é? Distante da terra, tanto para voltar, como também para alcançar o outro lado. E a Bíblia nos diz assim que, e ela coloca esse vento contrário, um vento que começou a soprar. Então, se estivesse ventando, Jesus Cristo não teria mandado os discípulos. Porém, nós sempre pensamos assim, que Deus, na sua bondade e infinita misericórdia, Ele não vai colocar a gente em nenhuma furada.
Esse é o nosso sentimento e o nosso desejo, não é? E acertamos, porque Deus verdadeiramente não faz isso. Deus não faz armadilha para ninguém. Não é? Deus não faz armadilha para ninguém. E Deus também não coloca ninguém para ser um perdedor, para ser um derrotado, não é? Para que algo lhe aconteça de ruim. Deus não trabalha dessa forma. Então, quando Jesus Cristo mandou, assim, na sua onisciência, ele sabia disso? Claro que sabia. Claro que sabia. No seu lado humano, ele conversou de uma forma natural, não é? Porém, a responsabilidade de Deus, ele não se exime de suas responsabilidades. Ele sempre está presente naquilo, não é, que é a vontade dele. Você quer a presença de Deus, você quer a bênção de Deus, vontade e direção de Deus. Ele sempre estará presente. Sempre está presente na vontade dele, sempre está presente na direção dele, naquilo que ele orienta, não é? Aquilo que ele se responsabiliza, não é? Ele não abandona, ele é presente. As circunstâncias da vida, as situações, elas acontecem e se alteram. Isso daí é justamente, não é, uma amostra de situações que podem surgir. Então, você pega aí os discípulos, nós temos lá pelo menos 3 que eram, não é, experimentados nos mares aí, que eram acostumados com pescaria. Quem eram eles? Pedro é o primeiro, né, rapaz? Pedro é o primeiro, né? Não tem jeito de começar por outro, tem que começar por Pedro, rapaz. Não é? Pedro é o carro-chefe, é o puxa-todos mesmo, não tem jeito, né? Não é? Quem eram os pescadores? Pedro! Não é? E os outros, sempre é Pedro e os outros, Pedro e os outros, não é? Mas nós temos ali Pedro, Tiago e João, lógico, não é? Então também existem estudos que diz que justamente eles tinham lá o pai de Tiago e de João, ele tinha uma espécie de como que é, João? Uma cooperativa, não ia falar distribuidora, mas cooperativa já é mais, né? É mais, o que você acha? Distribuidor ou cooperativa? Cooperativa, o cara é teólogo, rapaz, que isso? Não vamos nem discutir. Profundamente. Quem foi o Lucas ou o Jorge? O pastor Jorge, né? O Lucas está na sombra dele, faz tempo, está perdendo os cabelos de tanto ensinar o Lucas. Né? Mas, amados, então essa espécie de cooperativa, tal ali. Né? Mas isso é só para você aprender que não vai mudar nada no Evangelho, não vai salvar e nem condenar ninguém essa cooperativa de peixe aí. Não ajudou alguma coisa? Não, só para conhecimento, só para instrução. Não é? Então tá bom, você já ficou sabendo que não havia uma cooperativa de peixe lá, tal, tudo bem, não é? Assim e tal. E quando você lê a Bíblia, você vê algumas coisas interessantes. Qual é a igreja lá da Ásia, que Jesus Cristo falou, compre colírio para os teus olhos para que vejas. Laodiceia, né? Laodiceia. O teólogo eu vou te contar, é uma performance vitoriosa, gloriosa, né? Louvado seja Deus. Mas, amados, então, Laodiceia, ela era a primeira indústria não, é laboratório de colírio, ela era lá em Laodiceia. Jesus vai comprar colírio, rapaz, para você enxergar, para você ver, não é? Bom, mas colírio é o que mais tem aqui na cidade, não é? Mas o que ele estava falando era coisa de ordem espiritual, não? Eles não estavam vendo algo espiritual que estava acontecendo ali. Então a Bíblia tem justamente disso, olha, tá vendo? Não salvou ninguém, mas você pelo menos já não deixou de, né? Então, se você morrer, entendeu? Você já não morre sem saber dessas coisas. Isso é importante, amados. Não é? Tendo explodido a multidão, eu já estou lá no 24, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra. Então, assim, olha, eles estavam na direção e na orientação de Deus. Nós estamos falando assim, ó, havia lá homens pescadores, homens experientes com os tempos. O pescador é uma pessoa experiente com o tempo, principalmente quando ele olha para o lado do mar, não é? Para o lado do mar, eles já sabem, eles conhecem, eles estão acostumados, não é? Quem mora aí nas cidades praianas aí sabe que a partir das 2, 3 horas da tarde, não é? Todas aquelas cadeirinhas, aquelas barraquinhas que ficam bem próximo ali da água, ali vai rodar tudo, porque o mar vai avançar, uma coisa normal, a maré sempre sobe ali, aquelas coisas, então já armam tudo lá para trás, tal, não é? Mas esses menininho tudo branquinho, né? Você pode ver que todo mundo que vai ali é tudo branquinho, né? Não tem nenhum moreninho, é tudo branquinho, porque não ficou moreninho ainda, não está tomando sol, né? Então esses aí não têm a experiência, você vê que arma, né, tudo ali, não, Wilson? Aí depois sai correndo 2, 3 vezes, não é assim que funciona? Experiência,
Entendeu? Temos esse problema aí quando a gente vai para a praia, né? Mas, amados, então eles saberiam, se houvesse essa possibilidade de haver esse vento, forte vento, não é? Eles saberiam, então eles iriam, se manifestariam, não é? Principalmente Pedro, que tem uma pessoa lá chamada Pedro, ele não deixaria passar. Jesus, daqui a pouco vai ventar forte aí, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas está mandando a gente lá por quê? Mas, amados, então nos mostra assim, por que aconteceu isso? Porque as fatalidades da vida acontecem. E nem sempre nós esperamos. E por mais preparados e experientes que nós sejamos, às vezes as coisas elas surgem de uma forma e nós simplesmente somos pegos de surpresa. Não é? Somos pegos aí no meio de uma situação, de uma circunstância. Não é isso? Somos pegos aí pelo desemprego no meio de um financiamento. Não é uma surpresa bacana? Não é? Fez o financiamento, está contando aquilo, está pagando, glória a Deus, está tudo direitinho, daqui a pouco vem, a gente queria agradecer, são bem educadas as cartinhas de dispensa, agradecer os seus préstimos, olha, foi maravilhoso, e aquela coisa toda, mas não precisamos mais do seu trabalho, e aquela coisa toda está no meio do financiamento. Quer dizer, pegou de surpresa, os caras estavam lá, atravessando o mar, e de repente começou a ventar, e o vento, a direção do vento ela é contrária. Ou seja, está nos mostrando que lutas, problemas e dificuldades sempre serão contrários a sonhos, objetivos, direcionamento, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você está lutando para ser. Então, o vento contrário é justamente assim, uma forma representante de impedimentos na nossa vida. Coisas que muitas vezes nos faz perder o tempo hábil para que pudéssemos processar alguma coisa. Não é? Faz com que a gente demore mais para alcançar ou mesmo conquistar alguma coisa na nossa vida que a gente deseja, que a gente quer. Então, esse vento que surgiu aí, esse vento que começou a soprar de uma forma contrária, nós vamos lembrar o seguinte, que, primeiro, eles não estão no habitat natural deles, não é? Eles são terrenos, eles não trabalham na água. Na água eles precisam de uma embarcação. Aí, justamente assim, então na água eles não sabem andar, eles sabem nadar. Não sei se todos ali nadariam, não tenho essa referência bíblica, talvez não. Talvez não. Mas no mar eles estavam menos seguros, eles estavam mais inseguros. Porque não era o seu natural. Naquele forte vento, eles estariam mais seguros se estivessem em terra e não exatamente lá no mar. O que nos mostra isso? Nos mostra muitas vezes que situações da nossa vida também, nós não estamos aí bem firmados. Ou às vezes não temos nem como nos firmarmos, Então tem que balançar junto com o problema, Então o problema, as ondas, elas das lutas, muitas vezes elas nos levam e traz aquele balanço, trazendo aquele balanço no barco. Então eu quero que você pense agora, por exemplo, dentro do barco, começou a sofrer algumas alterações esse barco aí. Por quê? Começou a ter algumas porções de água que até então, segundo a lógica, a água fica do lado de fora do barco e não do lado de dentro. Água dentro do barco significa, justamente um caos lá na frente. Então não pode ter. Então alguma coisa estava modificando ali nessa fase aí que eles estavam enfrentando. Então eu quero também que você pense nessa situação. Muitas vezes tem um pouco de água dentro do barco. Tem um pouco de água aí no dia a dia, e isso vai trazer uma insegurança. Por quê? Porque é uma preocupação a mais. Às vezes uma enfermidade, coisas de ordem financeira, até ligado ao espiritual, problemas familiares. São lutas e problemas do dia a dia que vão surgindo, e vão criando em nós uma expectativa e vão nos tomando uma maior concentração. Então eu tenho vários problemas, eu vou me concentrar naquele que é o de maior prejuízo para mim.
Não é? E os outros, deixa isso aí de lado, isso aí depois a gente resolve, isso aí dá para como levar, mas esse aqui, esse é o mais prejudicial. Então, aquela, né, se concentrar. E nisso daí está justamente assim, as ondas que também eram sopradas pelo vento, elas eram contrárias à direção do barco. Então, eles tinham que ter uma preocupação. O barco nunca poderia ficar de lado. Ele sempre tem que ficar com a proa, não é, em direção às ondas, para que ele possa fazer esse movimento. Não é? Porque o barco, ele não faz esse movimento assim, ele tombaria. Não é? Uma onda maior, 1 ou 2, 3 ondas seguidas, certamente vai impulsionando ele cada vez mais a se inclinar e ele vai deitar. E aí vem o naufrágio total. Então eles tinham além assim, está entrando água, está soprando vento forte, as ondas estão se levantando, então nós temos que manter o barco em uma determinada direção. Ou seja, na direção em que as ondas elas estão vindo. Não é? E como é uma proporção assim de região não totalmente aberta, nós não estamos falando de um mar aberto, não é? Nós estamos falando de uma região montanhosa, não é? Aonde o vento ele forma caminhos. Então, de repente, a onda vem aqui, daqui a pouco ela vem mais um pouquinho aqui, e a outra vem pelo meio. Então, eles têm que estar sempre virando o barco para o barco fazer esse movimento. Não é? Então, remando, não é? E sempre buscando este movimento. Mas o interessante é que nós vemos aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 48, Mateus, Marcos, né? Quer ver só que interessante? 6,48. Deixa eu ler aqui para você. Olha, 6,48. Você achou lá, Marcos 6,48? E vendo-os fadigados a remar, da onde Jesus estava lá, da onde ele subiu para orar, ele elevou-se um pouquinho, né? Então de lá ele estava observando. Então vejam assim, Deus está sempre te observando. Você é propriedade do Senhor. Tem a marca do sangue, meu irmão. Onde você vai, o olho de Deus vai junto. Não é? O profeta falou, para onde mirei do teu espírito? Não há como nós sairmos aí debaixo da vigilância de Deus. Vendo-os, Marcos já é mais fatídico, né? Vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando por sobre o mar, porque queria passar-lhes adiante. Não é? Marcos faz uma colocação. Jesus, na 4ª vigília, onde nós estamos lendo lá Mateus 14:22, na 4ª vigília, Jesus também vai lá em socorro do barco. Só não tem alguns detalhes. Ele não quer passar adiante. Né? Marcos já faz esta colocação. E lógico que tudo isso aí, dentro de uma ótica, de uma direção, ela tem uma lógica. Mas vamos pegar aí, vendo os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Então Marcos está dizendo assim, que apesar do vento ser contrário, eles não deixaram de lutar. Eles não deixaram de remar. A luta deles era para isso, era para remar aquele barco. Por quê? Porque havia um objetivo, alcançar o outro lado. Olha, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós buscamos um objetivo, Deus nos deu uma direção. Eu e você precisamos chegar lá do outro lado da vida. Amém? Precisamos chegar. Aleluia. Então nós temos que remar, nós não podemos desistir. As lutas, as dificuldades, os problemas, as assolações, não é? Tudo isso que porventura são coisas aqui de baixo, né? Movidas ela de uma forma natural, ou mesmo até uma forma sobrenatural, eu e você temos que ter um posicionamento diante de Deus, não é? Ou seja, continuarmos remando, mesmo que venha fadiga, não é? Fadiga é algo acima do cansaço. Você está cansado, uma pessoa que está cansada, não é? Ela é diferente de uma pessoa que está fadigada. A pessoa que está fadigada, ela já está... Não é? Então, parecia o time do Corinthians correndo atrás do time do São Paulo. Estava tudo fadigado, aquela coisa toda, tal, na época lá. Não é? Não era um cansaço, não, mas já era uma fadiga mesmo, aquele dia lá. Não é? Mas, então, assim, olha, você muitas vezes está fadigado aí pela tua luta. Não é? Já está mesmo numa situação de, olha, eu acho que não vai dar, eu vou parar. Por quê?
porque essa travessia, andando, vendo os fatigados a remar, tem um versículo aqui dele, aqui, deixa eu ver se eu acho para você. O versículo 47 aí do livro de Marcos, ele dá a posição exata do barco. Ó. Chegada a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, ou seja, no meio da travessia, na metade do caminho. Né? Então, Marcos faz uma coisa mais cronológica, né? Mais colocado aí, via latitude, né? E longitude, né? É isso, né? Na água você dá, né? Esse posicionamento aí. Então, ele dá justamente aí esse posicionamento aí, ó, ao entardecer. E esse entardecer aí é justamente assim, ó, já passou das 17 horas, estamos próximos das 18, 19 horas. Lá para eles, isso aí já a partir das 5 já é o entardecer deles lá. Né? Então, ele coloca isso daqui e o barco está justamente assim, ó. Então, entre aonde eles saíram e onde eles querem chegar, eles estão na metade. Mas eles estão fadigados e remando. Então, amados, assim, qual é a distância que eu e você estamos do nosso objetivo? Você já chegou na metade, já passou da metade? Olha, bispo, eu ainda estou começando a remar no meu objetivo. Comecei agora. Não estou ainda na metade do caminho, estou chegando. Olha, já passei da metade do caminho. Mas está causticante, está difícil, tá? Sim, só que você tem duas coisas. Primeiro, né, você vai continuar remando. Segundo, não se esqueça que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam prestando atenção neles. Amém? Estava atento à luta deles, às dificuldades que eles estavam enfrentando. E, amados, e quando você olha assim para esse tipo de luta, você tem assim, ó, o homem ele não tem chance nenhuma contra a natureza. Não tem chance nenhuma contra a natureza. Nós não temos como resistir à força da natureza. Tanto é que você vê, quando venta demais, vê o que acontece. Quando chove demais, vê o que acontece. Quando dá aí um deslocamento aí das placas aí, tectônicas, né? Ó, Jorge, agora você viu? Matou assim... Né? Aí já não é muita teologia, então, né? Agora já é, né? Geologia, estudo em profundidade, louvado seja Deus. Mas então, amados, né? Quando há esse deslocamento, vejam bem, ó, o que aconteceu ultimamente aí com o Japão, e quem poderia segurar aquilo? Você olhando pela televisão, você fala, nossa, isso parece um filme. Meu Deus, aquele filme que o barco entra dentro de uma casa, olha aí o barco passando pelo meio da cidade. E é uma coisa assim que você está vendo, você está olhando, é uma coisa... Então, assim, ó, nós não podemos, a força da natureza, o homem não tem como enfrentá-la. Não tem, ele não consegue, não há assim. Então, o que Deus quer nos mostrar com isso, então? Com um barco, no meio de um mar, totalmente inseguro, balançando, sem a estrutura dos grandes barcos que nós temos hoje, não é? Aqui no século presente, não é? Diferente desse barco aí de 2000 anos atrás. Então, não é uma coisa muito diferente. O que Deus está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar, por exemplo, assim, o diferencial da luta. Contra o que eles estavam lutando. Então, qual era a sensação que eles tinham? A sensação de estar diante de um inimigo forte e poderoso, a qual não se pode vencer. Então, eles estavam totalmente fragilizados, não é? E totalmente assim, olha, aquele sentimento só de lutar para tentar sobreviver. Ninguém sabe se vai sobreviver. E às vezes, nas paradas da nossa vida aí, a gente não sabe se vai sair dela. Fala, meu Deus, será que eu saio desse buraco? Será que um dia eu vou sair dessa situação? Muitas perguntas desse nível aí têm chegado diante do Senhor, inclusive daqui de dentro. Senhor, será que eu vou sair desse buraco? Um dia eu vou sair dessa situação? Então eu quero te responder para você pelo Espírito de Deus. Os olhos do Senhor estão observando toda a tua luta. Deus não está nem um tempo indiferente com nenhum tipo de problema. Ele não fica indiferente com nenhum tipo de problema.
Amém? Então, amados, vejam que Jesus Cristo ele vai tomar um posicionamento. Então, se eles estão aqui, olha, chegada, tardinha, tal, o barco está no meio sozinho, e ele está em terra e o barco está lá sozinho, açoitado pelas ondas, porque o vento leva ao contrário, eles estão fadigados a remar. Então, vejam bem, se esse entardecer aí está por volta aí das 18 horas, 17, 18 horas aí, até aí agora, né, porque o barco já alcançou, já não é mais perto das 17 que estava em terra, né, alguma coisa aconteceu. Põe no versículo seguinte aí para mim, deixa eu ver se é o 48. Isso. Vamos pegar por aí mesmo, que o texto é igual, olha. Pela quarta vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar, queria passar, foi ter com eles na quarta vigília da noite. Que horas, pastor, era? Próximo das 6 horas da manhã? A vigília deles era em 4 turnos, né? Entre 3 e 6 da manhã, né? 6 menos 4. Por aí mesmo. Entre 3 e 6 da manhã. Então vejam que do entardecer, das 6 horas da tarde até quase 6 horas da manhã. Entre 3 e 6 horas da manhã não vamos ser trágicos, não vamos pegar o extremo. Pega 10 horas aí. Puxa vida, graças a Deus, 10 horas passou rápido, né? Passa rápido quando você está dormindo, deitado e tal, mas quando você está lá no meio do mar, com um barco lá, enchendo d'água, sem direção, tudo escuro, sem ponto de referência, de iluminação, sem farol para te dirigir, sem rumo, sem bússola, sem nada, 10 horas é muito, irmãos. 10 horas é muito. É uma coisa extenuante, não é? Então a Bíblia diz assim, olha, ela diz algo maravilhoso. Mesmo sem essa possibilidade, né, de vencer esse inimigo, eles estavam remando, eles estavam lutando. Não desista nunca. Não desista nunca. Amém? Continue crendo, continue avançando. Nós não avançamos caminhando, nós avançamos crendo. É pela fé, é olhando, não é, para o poder de Deus, não olhando para a nossa capacidade, não olhando para a capacidade de um ou de outro, mas olhando para o poder de Deus, que se aperfeiçoa em toda a fraqueza. E quando você vai prestar atenção no texto, e agora nós vamos voltar lá para Marcos, lá que ele é mais explícito, aí Jesus, já, segundo Marcos, já chega e já vai correndo para frente. Mateus, ele dá uma outra, ele dá um outro campo de visão, ou seja, ele passa mais algumas informações, de Jesus Cristo, da forma como Jesus chegou até no barco. Marcos dá a forma mais da visão, de Jesus, e mais um relato assim, mais rápido daquilo que está acontecendo. E Mateus, então, agora ele vai justamente minuciar algumas coisinhas aí. Volta lá para mim, no Mateus 6. Mateus 14. Aleluia. Mas diz assim, olha. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, igual lá, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Então veja que Marcos agora está dando um perfil diferente. Ele está mostrando para mim e para você, o que está acontecendo da terra onde Jesus estava até onde está o barco, Mateus. Marcos já disse assim, ele que já queria passar adiante, ou seja, da forma como ele foi e tal. Aí Mateus está dando os detalhes da terra até no barco. Então ele diz assim, olha, que na quarta vigília Jesus foi ter com eles, ele estava andando por sobre as águas. Então ele nos dá o detalhe. Quando fala andando, tal, eu tenho uma performance de alguém realmente caminhando. Olhando para Marcos, para o auditório de Marcos, eu tenho a impressão, da lei do Espírito, de Jesus chegando, rapidamente, como ele era Deus, então todas essas possibilidades ele tem. Mas Mateus ele nos dá a visão dos passos andando sobre as águas, tanto é que vai despertar, em Pedro um desejo ao ver exatamente, essa forma, essa conduta, esses passos, esse caminhar. Mas eu quero que você entenda assim, se Jesus disse para eles, vá para aquele lado, essa direção, para o outro lado,
o vento era contrário, eles não conseguiam ir, né? E Jesus então sai lá da terra caminhando por sobre o mar e vai até onde está o barco. Então Jesus também está contra o vento, ou seja, o vento também está contra Jesus. Porque a direção é a mesma, o barco está indo para lá, não consegue avançar, não é? Com muita velocidade por causa do vento. Mas Jesus vai e ele vai alcançar o barco. Por quê? Porque, amados, as lutas que eu e você enfrentamos, não é? Que nos param, que nos detêm, não detém aquele em quem nós temos crido. As lutas nos param, elas nos detêm, mas não detém aquele que nós amamos e servimos. Amém? Então, Mateus, ele está exatamente colocando dessa forma. E aquilo que então açoitava o barco, as ondas que eram violentas contra o barco, elas não são, não é? Também não serve, a violência delas não serve contra Jesus, porque Jesus caminha sobre elas. Ele está andando sobre o mar. Não é? Isso não o atinge, isso não o limita, isso não o para, isso não o detém. E é isso justamente que chama a atenção de Pedro. Quando eles começam a ver aquilo, eles começam justamente, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Por quê? Porque é algo realmente sobrenatural. Agora, amados, em relação a Deus, nada é natural, porque Ele é sobrenatural. Amém? Ele é espírito, e o espírito não é natural, ele é sobrenatural. Natural é carne e sangue. Não é? O espírito está na área sobrenatural. Faz parte, né, da dimensão espiritual. Então nada é natural. Quando nós vamos para Deus, não tem natural. Natural está comigo e com você, mas com Deus não. Em Deus está o sobrenatural. Por isso que as obras deles e as realizações deles são não é? São sempre poderosas. Tanto é que, não é, quando os dois discípulos no caminho de Emaús falaram, Jesus, varão poderoso em obras. Ou seja, aquilo que ele fez era algo acima do limite, da capacidade e do raciocínio humano, aquelas realizações dele. Então, quando eu e você olharmos para Deus, nós temos que enxergá-lo dessa forma. Nós temos que enxergá-lo da forma como Jesus falou. Aos homens as coisas são impossíveis, mas a Deus nada é impossível. Então, aquilo que para mim e você é difícil, para Deus não. Aquilo que para mim e para você é impossível, para Deus não é impossível. Amém? E ele está mostrando aqui agora, aquilo que limita os homens não limita a Deus, aquilo que impede os homens não impede a Deus, aquilo que atinge os homens não atinge a Deus. E ele vai caminhando então. Bom, nós temos então aí o grande episódio de Pedro, que vai caminhar sobre as águas. Não é? Então, Senhor, eu também quero fazer isso. É lógico que vem com algumas colocações, se és tu, não é? Manda-me ter contigo, tal. Então, alguns colocam, né, no sentido da dúvida, né? Ou Senhor, é o Senhor mesmo, também quero andar sobre ela, então manda-me ter tal. Mas, amados, assim, esse se és tu não é uma dúvida, não é? Na verdade, é mais uma afirmação de Pedro. Então, eu também quero ser igual, eu quero fazer, eu também quero andar sobre as águas, eu também quero ter essa experiência. Jesus falou para ele, pode ter a experiência, não tem problema. Não é? Senhor, eu quero viver um grande momento, eu estou em busca de uma grande vitória. Senhor, eu quero a realização, é um sonho grande, mas Senhor, eu quero a realização desse sonho, eu quero viver isso, eu quero caminhar sobre esse sonho meu. Amém? Deus, a opinião dele, ele não muda, ele diz que não muda, para ele tudo bem. Para ele é tudo bem. Amém? Senhor, eu quero conquistar isso na minha vida. Tudo bem, não há problema nenhum. Para Deus não há problema. Suas conquistas, minha conquista, não é? Isso não causa problemas para Deus. Causa problemas para nós mesmos, mas para Deus não. Para Deus não. Não é? Então, Pedro sai do barco e começa a caminhar. Passa um determinado tempo, não é? Ele começou a afundar. Então você tem lá na Bíblia, não é? O versículo 26, por gentileza, já vamos chegar lá. Versículo 27. Essa voz aí, ó. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, tem de ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Ou seja,
Na tua luta, Deus está presente. E isso eu e você precisamos compreender. É fácil? Não. Porque na luta nós costumamos vermos só a luta. Na dor, eu não consigo sentir o alívio, eu consigo sentir só a dor. Não é isso? Na minha angústia, no meu choro, eu só consigo olhar para a tristeza. Dificilmente, não é? A gente vê um misto de tristeza e alegria. Mas quando é algo de emoção, de uma coisa assim, a pessoa chora e sorri. Mas na dor eu só consigo ver a dor, no sofrimento eu só consigo ver o sofrimento. Mas o que Deus quer que eu e você entendamos, assim, que é possível na dor também vê-lo, no sofrimento também vê-lo. Por quê? Porque Ele está presente. Ele está presente na tua luta, no seu sofrimento, nas tuas necessidades, nas tuas vitórias. Deus, louvado seja Deus. Nas tuas derrotas, louvado seja Deus. Ele também é um Deus presente. Amém? Os insucessos nós não vamos ganhar todas. Nós não vamos ganhar todas, nós vamos ter perda. Mas o importante, amado, que ganhando ou perdendo, Jesus do lado. Amém. Ganhando ou perdendo, sem temor, sou eu, não tem mais. Amém? Ganhando ou perdendo, na luta, na bonança, em qualquer situação na nossa vida, em qualquer tempo, entender o seguinte: aleluia, a presença na nossa vida é de Deus. Eu e você temos que ter essa convicção, porque a Bíblia diz assim, aterrorizados começaram a gritar de medo, pensando que aquilo era uma aparição, que aquilo era uma coisa do outro mundo, que aquilo era um fantasma, que aquilo era alguma coisa. Não. Deus falou assim, sou eu, não temas. Esse sobrenatural sou eu, ou seja, eu estou presente. Amém? Louvado seja Deus. Imediatamente, não é? Ele diz, sou eu, não temais. É um desejo do coração de Deus. Porém, amados, Deus entende o nosso lado. E vai chegar uma hora que, não é? Como diz aí no termo popular, a gente acaba amarelando na fé. Não é? A gente acaba amarelando. Temos aquela vem a baixa estima, vem a fragilidade espiritual, vem um monte de situações. Por quê? Porque o inimigo, ele também não dá moleza, e ele sabe que aí é o momento, não é, de tentar te atingir, para te afastar de Deus, te afastar da casa de Deus, te afastar dos seus irmãos, seus amigos em Cristo. É para isso, o objetivo dele, não é esse aí, ele trabalha, não é, com essa performance aí, para criar isso na tua vida. E ele vai justamente trabalhando assim, em cima das nossas deformações. Em cima das minhas deformações, em cima daquilo que eu sou fraco. Senão ele também não ganha. Se ele for querer bater em mim onde eu sou forte, não funciona. Não é? Isso não é um inimigo estratégico. Não é? Ele vai querer bater em mim e você aonde nós somos fracos. Então, onde estão as tuas deformações? O que é que você não suporta? O que é que te irrita? O que é que te magoa? O que é que te entristece? Você tem que fortalecer essas áreas da tua vida. Você tem que fortalecer essas áreas da tua vida. O que é que quando alguém fala com você, sabe, sobe aquele, quando subiu o sangue, ou seja, teu rosto esquenta. E você ficou ali, não vamos falar pé da vida, porque, né, a igreja e tal, fica meio esquisito. Mas, entendeu? Você tem que melhorar isso aí, você tem que dominar isso aí. Esse é teu mal. Esse é teu mal. Então, o inimigo vai procurar te irritar. Você lembra do seu tempo de escola? Tem uns aqui que até já esqueceram o que é escola. Devido ao tempo. Estou brincando, né? Nada disso. Você já esqueceu, Reinaldo? Não, né? Não esqueceu, não, senhor. Nada disso, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá, há controvérsias, né? Então, vai aprendendo canetinha. Mas, você pode ver. Qual é o apelido que pega? Aquele que você rateou e brigou por ele. Lascou, esse é o apelido. Aquele que você não está nem aí, a pessoa te chama 2, 3, 4, 10, você nem liga. Então, não tem graça para a molecada. Por quê? Porque não te irrita, isso não te irrita, isso daí não, entendeu? Aí não tem graça. Então, por que é que o diabo vai cutucar uma área da minha vida em que eu não tenho deformação? Eu sou tranquilo naquela área. Ele vai justamente cutucar uma área da minha vida e da tua vida em que a gente tem um tipo de reação diferenciada. Não é?
Não é assim? Aí você está no trânsito, o cara põe a buzina, aí você põe a mão para fora e... Não solta um só não, solta todos. E aí você balança, dá um tchau. Acabou. Não é? Mas, assim, você é irritadinho, não é? No trânsito. Quando eu me converti, eu estava com um irmão, nós íamos indo para a igreja e tinha outro irmão na frente. Aí ele viu outro irmão, ele buzinou. Aí ele buzinou de novo. Aí eu falei, mas é o irmão tal. Você está buzinando? Ele falou, não, eu quero ver se ele está crente mesmo. Entendeu, irmão? Depois da quarta buzina, aí complicou. Aí complicou bastante, entendeu? Aí complicou bastante. Mas, né, até a terceira buzina foi bem na fé. Até a terceira buzinada ele foi bem na fé. Mas eu falei pro irmão assim, eu falei, olha, eu vou falar um negócio para você, rapaz. Eu que estou aqui do teu lado, já estava ficando irritado com você buzinando. Imagina o irmão lá na frente, né? Imagina o irmão lá na frente. Então, vamos lá. Mas, amados, né? Não tem graça se falar alguma coisa e você não se irritar. Para o diabo também não. Então, assim, guarda essas áreas da tua vida, vigia mais elas, entendeu? Vigia mais elas. É assim que funciona, tá bom? Assim que funciona. Então, queridos, vejam bem, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28... Pedro, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. 29, nós já colocamos isso aí para frente. Disse-lhe, vem, entendeu? Esse vem, vem, Pedro. Descendo então das águas, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Então isso daí está muito ligado assim, a minha decisão e as suas decisões. Aquilo que nós decidimos. Jesus Cristo falou assim, olha, qual é o homem que indo edificar uma casa... não senta primeiro e faz as contas. Por quê? Depois dele lançar os alicerces e não ter como levantar as paredes, seja alvo de zombaria. Qual é o rei que, indo à guerra, não senta com os seus conselheiros e toma conselho com quantos homens deve ir à guerra? Com 10, 20 ou 30 mil? Então, amados, as decisões que eu e você vamos tomar, aquilo que eu e você desejamos fazer diante de Deus, porque isso daí é um assunto de Pedro com Deus, os famosos votos que os crentes fazem, é a famosa disposição, ora por mim, meu irmão, porque agora eu tomei essa decisão, estou buscando isso de Deus e eu quero isso, porque eu quero isso, porque eu quero isso. Isso aí, esse aí é esse momento de Pedro. Não, Senhor, não, eu também ando sobre as águas. O Senhor é meu Deus, eu creio no Senhor, entendeu? E eu também quero andar sobre as águas. O Senhor faz, o Senhor é meu Deus, o Senhor é poderoso, eu também quero andar. Tudo bem, Pedro, vamos andar sobre as águas, ué. Qual é o problema? Você quer servir ao Senhor? Amém. Deus quer que você sirva ao Senhor. Que forma você quer servir ao Senhor? Não, porque eu quero fazer isso, eu quero tal. Amém. Deus também quer. Não houve problema nenhum para Jesus aí, Disse ele, vem, Pedro. E descendo do barco, Pedro foi bem. Caminhou até Jesus, olha lá, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Está aí bem explícito o versículo colocado aí, não é? Agora, eu quero que você atente para o versículo de número 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? O que é que fez Pedro afundar? Jesus Cristo faz duas colocações aí, pouca fé e dúvida. Qual dos dois fez ele afundar? Interessante que eu e você sempre vamos na pouca fé. Mas vamos lembrar o que foi que Jesus falou a respeito de fé. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de menor dos grãos, menor das sementes, vocês vão dizer aquele monte, passa-te daqui, e ele... Então, vejam bem, o pequena fé não é
cobrando. O pequena fé é justamente declarando o que Pedro era. Um homem de pouca fé. Mais uma fé, sendo pouca, na visão de Deus, a pouca fé, como um grão de mostarda, ele superaria e muito esse momento aí. Bastava isso, que Jesus Cristo está dizendo, homem de pouca fé, isso é suficiente. A tua pouca fé, ela é suficiente para você andar sobre as águas. Porque Jesus Cristo disse que a fé é como um grão de mostarda. Ela tem um poder grande, imenso. Sabe por quê, amados? Porque assim, ó, a gente fala, não, a nossa fé tem que ser aquela coisa tal. Eu também desejo isso. Mas eu quero que você entenda quando Deus falou que a pouca fé. A fé é como um grão de mostarda. Mas por que uma fé como um grão de mostarda ela é um potencial? Amados, é como uma carga radioativa. Uma quantidade mínima tem um poder de explosão tremendo, não é assim? Uma fonte de contaminação muito poderosa. Um micron, uma gota, uma partícula daquilo ali é o suficiente para contaminar milhões. Por quê? Por causa do poder que há no elemento. Quando Jesus Cristo falou que a fé como um grão de mostarda, ela moveria um monte, é porque, entendeu? A fé como um grão de mostarda, mas é vinda de um efeito daquele que é, aleluia, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, aleluia. Por isso que um pouquinho de fé, sabe, é poderosa, é muito grande para realizar. Vocês estão entendendo? Porque o objeto da fé é poderoso. Então, se eu tenho um pouquinho de fé, eu já tenho uma substância enorme para me causar, para me impactar. Então, irmãos, não é quantitativo, é qualidade. Não é quantidade. Deus nunca trabalhou com quantidade, sempre com qualidade. Dá uma olhada na Bíblia. Quando é que o exército de Israel foi maior que o exército do inimigo? Quando? Nunca. Não teve uma guerra. E Deus falou para Gideão, para que Israel não se glorie e diga, meu braço venceu. Então, queridos, simplesmente creia. Não fica preocupado, minha fé não é suficiente, minha fé não é suficiente, minha fé não é suficiente. O pai daquele menino, não é, que estava lá complicado, falou para Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, faz. Jesus falou, olha, tudo é possível ao que crê. Jesus não falou pequena fé, grande fé, não. Agora sim, a situação dessa criança, quando que ele está falando? Desde criança, desde pequenino. Não, então a sua fé tem que ser agora. Se concentra aí, vai. Senão não dá. Aumenta. Aumenta. Mais fé. Não. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Ele falou assim, eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha fé. Jesus olhou para o menino e falou, sai dele. Nunca mais volte nele. Pronto. Qual foi a quantidade de fé do homem? Então, não é pouca fé. A pouca fé, aqui ó, Deus não está trabalhando com quantidade. É a qualidade da pouca fé. Jesus Cristo falou para ele. Por quê? Por quê? Então são os fatores que estão rodeando o teu dia a dia. Lutas, problemas, dificuldade, isso, aquilo,
situações e mais situações, não é? Responsabilidades, que muitas vezes podem gerar no teu coração alguma espécie de dúvida, de insegurança. Você quer ver só o versículo? Ó? Vocês até citaram ele aí. Ó. 30. Sentindo o vento, teve medo. Né? Outra tradução fala assim, ó, sentindo o forte vento. Né? Então, sentindo o vento, ele teve medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Então, vejam bem que alguma coisa potencializou Pedro. Potencializou a sua insegurança e o seu medo. Todos nós sempre temos um pouco de alguma coisa. Mas no momento em que você coloca um objetivo no teu coração e você vai alcançar, você tem que superar suas deformações, seus medos, e você tem que lutar contra isso. Porque isso daí pode interferir na tua fé, que é como um grão de mostarda, mas suficiente para mover um monte. E ele diz assim, olha, então quando ele olhou para o vento, olhou para a luta, olhou à sua volta, entendeu? O barco lá atrás, Jesus lá, ele aqui, o vento e as ondas. Aí então, lógico que brotou uma segurança nele. Então ele teve medo. Ele teve medo. E o interessante, amados, que esse medo de Pedro não é um medo natural, porque ele sabe nadar. Ele não sabe nadar? Quem sabe nadar não tem medo de se afogar, porque o índice de afogamento se dá muito mais com quem sabe nadar do que quem não sabe. Morre muito mais gente que sabe nadar do que quem não sabe, correto? Eu, por exemplo, se for para morrer afogado, só se for tomando água lá em casa. Entendeu? Porque eu para entrar na piscina, primeiro eu ponho minha neta lá, anda aí, Lolo, andando. Ah, entrou de um lado, saiu no outro, a piscina é completamente segura. Não é não? É. Assim. Bota aquelas boinhas no braço. Mas, amados, então, esse afundar aí não está ligado ao medo que um nadador tem. O medo que ele sentiu é outro tipo de medo. Não é o medo de se afogar. Não é esse tipo de medo. É justamente o medo de ter começado algo e não completá-lo. A insegurança. Olhou para a dificuldade, olhou para o vento, olhou para a luta e teve medo porque falou assim, não vou conseguir. E nesse não vou conseguir, ele cortou aquele laço que Jesus Cristo estabeleceu, aquela linha que Jesus lançou e falou assim, vem. Criou uma linha no mundo espiritual. E Pedro, quando ele olhou o forte vento e ele sentiu medo, ele disse, não vou conseguir. Ele cortou aquela linha. O diabo só precisa disso. Ele precisa que você diga, isso nunca vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou alcançar isso. A Bíblia diz assim, ó, Hebreus 11, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é quanto à salvação, é quanto àquela situação. Isso não alegra Deus. Então eu digo para você, não é porque não aconteceu que não acontecerá, não é porque não deu certo que não dará certo. Eu e você vamos continuar crendo. Ah, mas e o tempo? Já passou da data, já venceu isso, já venceu aquilo. Amados, o prazo de validade de Lázaro estava vencido há 4 dias. E Deus resolveu a situação. Para Deus não tem dessas coisas. Não é? Então, eu e você precisamos entender isso. Agora, Jesus Cristo cobrou dele a dúvida. Jesus cobrou dele essa situação. Olhou para o vento,
perdeu o foco. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto o alvo dele era Jesus, enquanto o seu alvo for Jesus, seu alvo for o Evangelho, seu alvo for a palavra de Deus, seu alvo for Jesus, seu alvo for as orações, você vai caminhar sobre as lutas. Agora, não pense que Satanás vai cruzar os braços, não é? Porque Jesus Cristo veio matar, roubar e destruir. Amém? Então, homem, por que você duvidou? Não deixe isso entrar no teu coração. Não deixe a insegurança entrar no teu coração, meu irmão. Aleluia, vamos confiar em Deus. Logicamente que tem coisa na nossa vida que, não é, exige fé, mas também exige razão. Não é? Exige razão, exige lógica. Não é? Então, quando eu trabalho dentro do plano da razão, dentro do plano da lógica, crendo no sobrenatural, você tem uma grande possibilidade aí de alcançar aí a promessa do Senhor nosso Deus. Amém? Não perca o alvo, não perca a fé, não perca os seus objetivos, não desista dos seus sonhos. Por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, Ele caminha. Agora, Senhor, salva-me. E começando a afundar, ele gritou. Por causa da distância ou por desespero? Por causa da distância ou por desespero? Pelos dois, gritou. Eu grito com alguém, o Adriano. Não, o Adriano. Por quê? Por causa da distância. Eu quero que a minha voz chegue até o Adriano. Eu quero alcançar ele com a minha voz. Por causa da distância. Se ele estivesse aqui, não agiria assim. Gritou, Senhor, salva-me. E o desespero do momento por causa de algo sobrenatural na vida. Não vou chegar, não vai dar certo. Esqueceu daquilo que sabia fazer, nadar. Esqueceu de nadar. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Estando longe, estando perto, aonde quer que Jesus estivesse, o gesto foi estender a mão e o segurar. Amém? Aleluia. Conforte seu coração, se fortaleça no Senhor, creia no nome sobre todos os nomes. Aleluia. E você quer ver um negócio bacana? 32. Quando entraram no barco, põe essa tradução aqui, deixa eu ver se ela se consegue por ela aqui, ó. Quando entraram subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ele estava submergindo, né? Gritou, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, somente peguei na fé, porque duvidasse. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Só depois que entrou no barco, é que o vento cessou. Fora do barco, sendo socorrido, caminhando sobre as águas, com Jesus de volta para o barco, ainda estava ventando. Agora, você vai refletir mais uma coisa. Eu já disse isso aqui, eu me lembro numa ministração que eu fiz sobre isso aí. E eu vou falar de novo. Qual era a diferença do vento que soprava quando Pedro estava no barco e quando Pedro estava nas águas? Não era o mesmo vento? A Bíblia fala assim, ó, e mudaram os ventos, mudou-se o vento. Não era o mesmo. Era o mesmo vento, que estava, mesma intensidade, mesma força, quando ele estava dentro do barco. Quando ele está fora do barco, não parou de ventar, é o mesmo vento, não aumentou o vento, é o mesmo vento. A diferença é daquilo que é natural e daquilo que é espiritual.
No barco ele estava no modo natural. Sobre as águas ele estava no modo espiritual. Então aí ele sentiu o quê? O forte vento. Ele sentiu o vento. Antes estava ventando. Mas não está sentindo isso? Está sentindo, mas a razão é outra. Agora o vento tem um peso muito grande. Antes o vento impelia ondas contra o barco. Agora o vento é diretamente. Então é o natural e o espiritual. É quando você está fazendo o planejamento e quando você põe em prática. Amém? Vão soprar ventos. Mas lembre-se de uma coisa. A mão poderosa sempre estará pronta para ser estendida e nos socorrer. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, seja o Senhor. Amados, ainda que o vento seja bastante contrário, lembre-se do Senhor teu Deus. Aleluia. Seja em qual condição que você estiver. Seja a sua luta de uma forma natural ou espiritual. Eu quero que você entenda que a voz de Deus sempre vai soar. Amém? Vocês estão aí no campo natural do barco aí? Sou eu, não temas. Senhor, me socorre. A mão se estende. Amém?